Olá, olá, 21 de abril de 2021, confira as principais notícias nesta quarta-feira. A Assembleia aprova projeto que estabelece critérios para o reconhecimento de estado de calamidade pública. Saiba ainda o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes. Mesmo com feriado, postos estarão abertos para vacinar contra a Covid-19. Veja ainda os gols da Libertadores da América e a expectativa para a rodada de hoje do Campeonato Maranhense de Futebol. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos que vamos, hoje é quarta-feira, feriado para quem está em casa, para quem não está trabalhando, né? Feriado hoje, 21 de abril de 2021. Vamos juntos aqui na TV Difusora com muita informação para você que está em casa, você que acompanha a nossa programação todos os dias, e a gente agradece essa audiência que só cresce. Muito obrigado, você na capital, no interior do estado, pelo carinho aqui com o Bom Dia Maranhão, tá bom? Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai atualizar os principais assuntos da área de segurança. Vamos trazer Diogo Coutrin falando de política. Tem uma entrevista aqui no estúdio também falando sobre a expansão dos institutos de educação, os IEMAs, aqui no estado do Maranhão. Você vai saber os detalhes já aqui no nosso Bom Dia, tá bom? Como a gente falou ainda há pouco, hoje é feriado. Pois é, mas o centro de imunização montado aqui na Universidade Federal do Maranhão, aqui na capital, vai funcionar normalmente. Aliás, vários locais de vacinação hoje funcionando normalmente para vacina contra a Covid e também H1N1. A gente vai lá para a UFMA agora, quem está por lá é o Eduardo Ericeiro. Hoje tem vacinação, inclusive, dos profissionais de saúde que perderam a aplicação, por exemplo, da primeira dose. Eduardo está comigo aqui para falar ao vivo, trazer as informações para você. Olá, Eduardo, bom dia. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Mesmo sendo feriado, a vacinação, como você disse, segue aí nos pontos de vacinação aqui na capital São Luís, também boa parte do estado do Maranhão. Vamos falar primeiro sobre a vacinação contra a Covid-19. A gente está aqui justamente no Centro Municipal de Vacinação, localizado no campus da Universidade Federal do Maranhão, na área da Taquibacanga. Algumas pessoas já aqui na fila, aguardando. Alguns profissionais já chegaram aqui, daqui a pouco terão acesso aqui ao Centro Municipal de Vacinação. Hoje, como você bem disse, Adalberto, são profissionais de saúde que perderam, né? Os profissionais de saúde que estão inseridos na primeira etapa, mas que ainda não vacinaram contra a Covid-19, também as pessoas que terão aí a D2, que é a segunda dose, também vão vacinar a segunda dose, marcado para hoje, para esta quarta-feira, vacinação de segunda dose contra a Covid-19. A gente lembra que aqui na capital São Luís, reiniciou o cronograma com uma nova faixa etária. Serão vacinados idosos com 61 anos de idade, a vacinação começando já a partir de amanhã, quinta-feira, segundo o cronograma que foi informado pela Prefeitura de São Luís, iniciando aí com idosos a partir de 61 anos de idade, campanha que está avançando. É uma boa notícia, né? Já chegamos aí à faixa etária aqui, pelo menos na capital maranhense, aos 61 anos de idade, com a chegada de mais doses das vacinas. Essa primeira dose que estava suspensa, segundo aí a Prefeitura de São Luís, desde a última sexta-feira, dia 16, apenas a aplicação da segunda dose, mas já tem muita gente que está completando o ciclo, né? Que são 2 doses para finalizar o ciclo de imunização. Hoje, por exemplo, aqui no campus da UFMA, a segunda dose está sendo disponibilizada, além dos profissionais de saúde que ainda não se imunizaram. Adalberto, sobre essa campanha de vacinação, a gente falou sobre o avanço dela, né? E uma boa informação também, uma boa notícia aos telespectadores. O novo público também que foi inserido agora, que são os profissionais da educação. A gente acompanhou ontem a abertura, a solenidade que marcou o início da campanha de imunização também para os profissionais da educação, para todo o estado do Maranhão. A solenidade aconteceu aqui na capital São Luís, a gente acompanhou e mostra para você agora aqui no Bom Dia Maranhão. Nesta terça foi dada a largada para a imunização dos profissionais da educação da rede estadual. Foi também o dia do aniversário da professora Ângela, que completou 61 anos e recebeu o melhor presente neste momento, a primeira dose da vacina. Estou muito feliz de ter recebido esse presente. Já recebi muitos, mas esse com certeza, pelo momento que a gente vive, pelo vírus letal que está acabando com o povo brasileiro e com o mundo. Este é um momento ímpar. A vacinação é destinada para professores, mas também para os demais servidores que trabalham nas unidades de ensino de todo o Maranhão. É o caso da dona Maria José, que há 26 anos trabalha na área de serviços gerais do IEMA-NIL. Eu estava esperando, não sabia que ia ser hoje, né? Mas a felicidade foi imensa, né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, todos os 217 municípios já receberam doses das vacinas exclusivas para os profissionais da educação.
A campanha vai avançar para esse público à medida que mais doses chegarem ao Maranhão. Vai ter vacina para todo mundo, para ninguém se desesperar. Tem muita gente, eu sou professor, tenho 30 anos, quando é que vai ser a minha vez? Sim, sua vez vai chegar. O lançamento da campanha de imunização aconteceu no IEMA do ANIL, antigo Sintra, para profissionais da educação a partir de 55 anos de idade. A vacinação também é destinada aos professores do ensino superior. Fundamental, ainda mais porque nós também lá da UEMA perdemos muitos colegas, né? E também é um avanço para poder voltarmos às aulas presenciais. A nossa expectativa é que após a vacinação de todos os profissionais da educação, a gente já consiga fazer um retorno híbrido com segurança e com avanço nas demais faixas da sociedade, a gente consiga já falar num retorno presencial 100% a partir do próximo ano. Há uma ansiedade muito grande por parte dos pais e do próprio governo para que a gente retorne às aulas presenciais o mais rápido possível. Pois é, Adalberto, então está aí mais um público inserido, né, que são justamente os profissionais da educação, uma notícia muito importante. Agora, Adalberto, a gente deixa um pouquinho de lado a campanha de vacinação, tão importante, claro, que é contra a Covid-19, para falar também sobre uma outra campanha super importante, que é contra a influenza H1N1, também segue neste feriado, segundo aí a Prefeitura de São Luís, acontecendo aqui na capital maranhense, nos 62 postos de saúde que estão disponibilizando a vacina aí contra a gripe. A gente lembra que hoje, dia 21, para crianças de 4 anos de idade. Foi organizado um cronograma justamente para evitar aglomeração, né, para que as pessoas possam vacinar com comodidade, mas também que se preocupem ainda, né, procurem seguir as recomendações, já que a gente também vive uma fase aí de muitos casos de síndromes gripais. Então hoje, dia 21, crianças de 4 anos de idade, dias 22 e 23, portanto amanhã e depois, as crianças de 5 anos de idade, e o dia 24 ficou destinado aí para os retardatários, aquelas crianças de 6 meses a menores de 5 anos, até 5 anos de idade, que ainda não vacinaram, podem ir no dia 24 a um desses 62 postos de saúde que estão disponibilizando a vacina contra H1N1. Na segunda etapa, a gente lembra que ficou aí dentro do cronograma que foi organizado do dia 27 de abril ao dia 10 de maio. A vacinação acontece aí para outros públicos, alvos também para a campanha de imunização contra a influenza, que é justamente gestantes, puérperas e também profissionais da saúde, já entrando na segunda etapa de vacinação contra H1N1 de 27 de abril ao dia 10 de maio. A gente volta com você, Adalberto, daqui a pouco a gente volta com mais informação, as pessoas que estão acompanhando aí o Bom Dia Maranhão neste feriado. Adalberto, é com você. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho o Eduardo vai voltar girando pela cidade, trazendo informação para você desse feriado de Tiradentes. A gente vai continuar falando da pandemia, agora mostrando os números em relação, já que o Eduardo falou em vacinação, a gente começa hoje também falando em vacinação aqui com os números e os dados do estado e também da capital. Olha só, no Maranhão, 951.881 doses, na capital São Luís, 184.609 doses foram aplicadas até agora. Agora os dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde. A gente traz os números, a totalização de casos, 258.651, desses 233.228 casos recuperados. O número de casos ativos é de 18.472, os óbitos 6.951. Os novos casos, chama atenção esse número aqui nas demais regiões, 1.057 é um número alto. Em São Luís, 146 e em Imperatriz, 79 casos. São os números da Covid-19 no estado do Maranhão. O sinal de alerta continua ligado. Claro, estamos em tempo de pandemia, temos que seguir as recomendações, feriado, mas fique em casa se você puder, use máscara, o álcool gel, o distanciamento, todas aquelas medidas continuam valendo. Até para a gente diminuir a quantidade de ocupação de leitos. Por falar em leitos, a gente tem aqui os números de UTI da capital e no interior da rede estadual, a ocupação precisa baixar. A gente tem 271 leitos no total, 259 ocupados, apenas 12 leitos livres na capital. A taxa de ocupação passa de 95%, 95,57% é uma taxa ainda alta. A gente mostra para você agora os leitos de UTI, a ocupação em Imperatriz. Total de 72, os leitos ocupados 42, leitos livres 26, a ocupação chega a 63,89%. Vamos agora nas demais regiões saber como é que está a taxa de ocupação de leitos de UTI. Nas demais regiões, 243 leitos, ocupados 140, a gente está falando de leitos de UTI. Leitos livres
103 e a taxa de ocupação é de 57,61%. São os números relacionados à pandemia aqui no estado do Maranhão. 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Da capital, a gente vai para o interior do estado. Vamos à segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz. Vamos para a região Tocantina. Quem está por lá é o Emerson Pinto, neste feriado. Emerson está comigo. Olá, Emerson, bom dia. Olá, Alberto, bom dia a você que acompanha a nossa programação aqui em todo o estado do Maranhão e também no nosso vizinho estado do Tocantins. Lembrando que aqui em Imperatriz, aqui na nossa cidade, hoje o comércio funciona normalmente. O feriado, por um acordo feito entre os sindicatos, né, das categorias que atuam no comércio aqui da cidade de Imperatriz, o feriado foi transferido para o sábado, dia 24 de abril, para que hoje as portas do comércio pudessem ser abertas, é o que foi decidido. Então, hoje, comércio aberto aqui, Getúlio Vargas, centro de compras Calçadão, tudo funciona normalmente para ser fechado no sábado por conta deste acordo. Começamos também, Adalberto, falando sobre um homicídio que aconteceu no município de Governador Edson Lobão, município que fica a cerca de 30 quilômetros aqui da nossa cidade, e lá um homem foi morto a facadas. O caso foi acompanhado pelo Bandeira 2, se tiver imagens, pedir para colocar para a gente acompanhar toda a movimentação que foi feita lá pela equipe do Bandeira 2, aqui da cidade de Imperatriz, e lá, segundo as informações, um homem foi morto a facadas. Pelo menos uma perfuração foi notada pela equipe do Instituto de Criminalística, que esteve no local, levantando ali os primeiros procedimentos, as primeiras informações, e foi uma perfuração por arma branca na altura do tórax, teria atingido o coração, segundo o que foi informado pelo perito que acompanhou o caso. Autor do crime, ou autora do crime, seria uma ex-companheira, segundo as informações que foram repassadas para a polícia militar, que também esteve no local do crime. Hoje, quarta-feira, 21 de abril, vacinação contra a Covid-19 continua aqui na nossa cidade. A primeira dose para pessoas com 64 anos ou mais, mas hoje somente mulheres. A Secretaria Municipal de Saúde, em algumas etapas da vacina, está fazendo desta forma, né? Em alguns dias mulheres, em alguns dias homens, para evitar a aglomeração. E hoje, 21 de abril, primeira dose para pessoas com 64 anos ou mais, né? Para mulheres com 64 anos ou mais. São 4 pontos de vacinação, e nestes pontos também estarão recebendo pessoas para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19, que são pessoas que foram vacinadas com a Coronavac. Os pontos de vacinação, agora já para você que está nos acompanhando direto aqui de Imperatriz, os pontos de vacinação, a Faculdade Selma, a FEST, que fica lá no Parque Buriti, Selma no entroncamento, Escola Madalena de Canossas no Parque Santa Lúcia e a Escola Maria Francisca no bairro Santa Inês. Portanto, Adalberto, são essas informações direto aqui de Imperatriz da nossa região para você em todo o nosso estado. Obrigado, Emerson, pelas informações. Bom feriado para todos aí em Imperatriz. Falamos da região Tocantina ao vivo aqui no Bom Dia, são 7 horas e mais 13 minutos. 7h13, você ligado no Bom Dia em todo o estado. Um abraço aos amigos em Açailândia, em Santa Inês, acompanhando a nossa programação. Os amigos no Sul, em Balsas, ao vivo, acompanhando a nossa programação também. O nosso muito obrigado. É hora de conferir agora o nosso Giro de Notícias. A recuperação da economia no início do ano e recolhimentos atípicos de impostos fizeram a arrecadação federal bater recorde para os meses de março. No mês passado, o governo federal arrecadou mais de 137 bilhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas, com alta de 18,49% acima da inflação em relação a março do ano passado. Segundo a Receita Federal, este é o maior valor arrecadado da série histórica para meses de março, com início em 1995. Nesta quarta-feira, a Caixa Econômica Federal libera o Auxílio Emergencial 2021 para os nascidos em agosto. Este será o 8º pagamento do ciclo 1 da nova rodada. O benefício será disponibilizado na conta digital do aplicativo Caixa Tem. O benefício, que teve início em 2020 com o agravamento da pandemia, é esperado por mais de 40 milhões de trabalhadores informais. O valor médio do auxílio será de R$ 250, com 2 exceções. Mulheres chefes de família vão receber o valor de R$ 375 e as famílias unipessoais receberão o valor de R$ 150. Os trabalhadores do setor da cultura afetados pela pandemia de Covid-19 terão direito a mais tempo para pedirem o benefício da Lei Aldir Blanc. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que estende para 2021 a utilização do benefício emergencial destinado ao setor.
No fim do ano passado, o governo tinha editado a medida provisória que permite o pagamento do auxílio da Lei Aldir Blanc ao longo deste ano. Sem a medida provisória, a Lei Aldir Blanc perderia a validade no fim do ano passado. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Depois do intervalo, você vai saber o que abre e o que fecha neste feriado. E vem aí Silva Alves atualizando os assuntos da área de segurança. Vamos falar sobre o caso de uma maranhense que foi assassinada, inclusive, pelo namorado, lamentavelmente, nos Estados Unidos. A gente volta já com o Bom Dia Maranhão ao vivo. São 7 horas e mais 15 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e 18 minutos, ao vivo, Bom Dia Maranhão, para você até às 8 horas da manhã, com muita informação aqui na TV Difusora. A informação não para, que bom saber que você está tomando o café da manhã com a gente nesse feriado. Você que está em casa aí, aproveite, viu? A polícia ainda segue as investigações para esclarecer a motivação da tentativa de assassinato de um policial militar lá em Imperatriz. O crime aconteceu no final de semana em um posto de combustível da cidade. O PM chegou, inclusive, a ser atingido pelos tiros. A reunião com a cúpula do Sistema de Segurança do Maranhão serviu para esclarecer o posicionamento do comando das forças policiais a respeito da ocorrência registrada na madrugada do último domingo, onde um policial militar acabou sendo surpreendido com disparos de arma de fogo quando alimentava cães nesse posto de combustível em Imperatriz. O PM revidou, mas acabou sendo atingido por 2 tiros. O autor dos disparos foi um escrivão da Polícia Civil que passava pelo local e que, depois do crime, acabou sendo preso em flagrante. Não houve uma ação da Polícia Civil. Houve a ação de uma pessoa que integra uma categoria da Polícia Civil, na condição de escrivão. Durante o encontro, o comando das Forças de Segurança reafirmou que não há crise institucional entre as polícias e que o trabalho integrado de combate à criminalidade e proteção à pessoa vai continuar. A nossa Polícia Civil está totalmente unida com a Polícia Militar e fatos isolados jamais vai prejudicar as nossas ações positivas. Além do inquérito policial e da prisão do autor dos disparos, a Polícia Civil, por meio da Corregedoria, já abriu sindicância para apuração dos fatos. Ontem pela manhã, a cópia do flagrante foi remetida ao senhor Corregedor e foi instaurado, já inclusive sendo publicado no Diário Oficial, com a assinatura do senhor secretário, o processo administrativo. Aqui no estúdio comigo, Silvão Alves. Silvão, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, que apresentou agora há pouco aqui o Bandeira 2. Silvão, esse caso aí, você viu a coletiva aí da cúpula de segurança lá em Imperatriz, chamou a atenção e continua preso ainda a Justiça manteve a prisão dele na audiência de custódia, o escrivão da Polícia Civil, o Aria, porque o secretário teve que ir lá porque ficou um resquício de que havia uma crise institucional depois desse tiroteio envolvendo a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, por isso, ele fez questão de ir com toda a cúpula, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o Gossain, que é o representante da Polícia Civil, na figura de delegado-geral, para mostrar que não houve nada disso, que foi um fato isolado. Inclusive, o escrivão não estava a serviço, o juiz da custódia decidiu manter a prisão dele, porque ficou evidenciado de que antes desse episódio aí, ele já havia efetuado outros disparos pela cidade, entendeu? Então, daí, portanto, o secretário fez questão de ir à Imperatriz para mostrar que as polícias continuam trabalhando de forma integrada. Uma maranhense de 33 anos foi infelizmente assassinada nos Estados Unidos pelo namorado, que também é aqui do Maranhão, não é, Silvano? Lamentável. Isso, lamentável. E a maioria desses crimes, Adalberto, ele tem o mesmo perfil, ou seja, a mulher não quer mais o relacionamento, ela já não queria mais esse relacionamento, e aí, infelizmente, ele não aceitou o término do relacionamento e acabou tirando a vida dela. A família na frente da filha, inclusive, na frente da filha, inclusive, são duas crianças, são 2 filhas, né? A Débora já morava um tempo lá nos Estados Unidos e agora a família está num dilema para resgatar o corpo. Não é? Infelizmente, ela estava com a Covid-19, não é? O que dificulta mais o translado do corpo da vítima. E aí, a solução lá, que é apresentada pelas autoridades americanas, é que vai ser feita, ela vai para o crematório, não é? E a família deve receber as cinzas. Um custo muito alto para a família, algo em torno de R$100 mil.
E aí as pessoas lá de Balsas resolveram fazer uma vaquinha virtual, colocar isso nas redes sociais para que as pessoas possam fazer um Pix para ajudar a família, para pelo menos receber as cinzas e fazer o sepultamento lá na cidade de Balsas do corpo dessa moça aí. Lamentável, viu? A Delegacia Regional de Pinheiro deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 24 anos pela prática de crime de estupro de vulnerável? Ele é o próprio pai da criança, isso revolta, deixa uma indignação muito grande das pessoas, porque ele se separou da mãe da criança, e aí a criança ainda bebê, cerca de 1 ano, de acordo com a investigação feita pela polícia, ele já começou a abusar sexualmente dessa criança. Agora a criança atualmente está com 3 anos, e o pior de tudo, que ficou constatado agora, que ele transmitiu doença sexualmente transmissível para essa criança, né, que já está sob o acompanhamento do Conselho Tutelar. A Justiça já determinou todo o acompanhamento para essa criança, e ele, por força de um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, já está na unidade prisional lá da cidade de Pinheiro. Obrigado, viu, Silvano? Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Vamos em frente. Isso. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, cedinho às 6 horas da manhã. São 7 horas e 24 minutos e será que vai chover? Imperatriz, hoje o predomínio de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha no tempo agora lá em Imperatriz? Ó, imagens ao vivo, você tem aí, o sol já deu as caras, mas timidamente, muitas nuvens de chuva aí você vê. A mínima é de 21, a máxima é de 32 em Imperatriz. Imagens do centro de Imperatriz, não está chovendo nesse momento, mas já choveu aí, no estado todo está essa situação, né? Dá uma chuva, depois para, mas a temperatura continua lá em cima. Mínima de 21, máxima de 32 para Imperatriz, essa é a previsão para hoje. Na capital maranhense, o predomínio de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 22, máxima de 32 graus. A Açailândia tem sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Essa é a previsão para a cidade de Açailândia, que nos acompanha nesse momento. Temos imagens ao vivo de Açailândia, olha só, aqui na tela para você, imagens do climaauvivo.com. Não está chovendo também por lá e o tempo está meio nublado. A mínima é de 23 em Açailândia hoje, a máxima é de 30 graus. Você vê imagens em tempo real de Açailândia, é a prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia. Tem mais 3 cidades para a gente mostrar para você. A gente começa com Zedoca. O predomínio de tempo é nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, a mínima de 21, a máxima de 32 graus. É a parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Bacabal, hoje o predomínio de tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Olha a mínima em Bacabal, 22. Agora a máxima, lá em cima ainda, né? 31 graus. Região dos Cocais, em Caxias, o predomínio hoje é de céu parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva durante a tarde e também à noite. Mínima de 22 e a máxima é de 32 graus na cidade de Caxias, que também acompanha a nossa programação ao vivo. Depois do intervalo, nós vamos saber detalhes da expansão do IEMA aqui no estado. E tem Diogo Trim falando dos bastidores da política. Tem ainda as notícias do esporte, hein? Tudo isso já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 29 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de quarta-feira, estamos juntos. Aqui no estúdio nós vamos falar agora sobre a expansão do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, o IEMA. Eu converso agora com o diretor-geral do IEMA, o professor Alex Oliveira. Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Professor, eu estava olhando o PDI, falando sobre esse processo de desenvolvimento lá em 2019, né? E estabelecendo metas, as previsões de chegar a 100 unidades, por exemplo, sem perder a qualidade. Esse é um desafio, né, para a educação pública. Crescer sim, mas esse número do crescimento precisa estar acompanhado também desta qualidade. Só acho que, pela avaliação interna feita pelo próprio IEMA, é possível perceber, mesmo num tempo difícil como esse de pandemia, um crescimento? Sim, estamos expandindo as unidades desde 2015, né? Nosso cenário é exatamente, começamos com nenhuma unidade de ensino integral no Maranhão, nenhuma unidade de ensino profissionalizante, e aí hoje nós já nos encontramos com 23 unidades de ensino profissionalizante. É importante entender também que nós estamos falando da rede de ensino em tempo integral, né, que inclui não só as 23 escolas de profissionalizante, tempo integral e profissionalizante, mas também as escolas de tempo integral da rede propedêutica,
que são o ensino médio normal, digamos assim, né? Onde ocorrem, nós já temos 78 escolas se somarmos as duas. Então é possível sim que a gente chegue a alcançar esse número de 100, se incluímos a rede de tempo integral, o que é um grande feito para o estado do Maranhão, né? E sem contar que na nossa rede do IEMA, né, do Instituto de Ciência e Tecnologia, nós estamos formando alunos técnicos de nível médio. Técnicos de nível médio são 45 cursos, são 23 unidades já por todo o Maranhão. Nós vamos inaugurar agora mais 2, né, que são a unidade de Bacabal e a unidade de Viana, né, onde teremos 8 novos cursos que estão ofertados. Né. Isso é muito importante para as cidades, porque todos os cursos são pensados a partir dos arranjos produtivos locais. Então você vai ofertar uma profissionalização para a juventude transforma o seu projeto de vida, porque começa a acreditar em outras possibilidades, começa a descobrir um novo mundo, né, que é dado pela escola, onde eles começam a pensar, né, na sua formação, se ele está trabalhando com serviço jurídico, se ele está trabalhando como técnico de enfermagem, ou como gestor de saúde, auxiliar de gestor de saúde. Quer dizer, são várias as formações que nós temos dentro do Instituto, e isso muda o projeto de vida dos alunos. Outro aspecto que nós trabalhamos dentro da escola é o protagonismo. Como é que você se coloca na vida como protagonista, né? Protagonista até da sua própria vida, para que você possa ter em mãos o seu projeto de vida e correr atrás do que você quer, correr atrás dos seus sonhos. Então, o IEMA é isso, o IEMA é essa porta aberta das oportunidades, né, que coloca o jovem diante de uma nova realidade, que tira o jovem de um processo de estar em casa, coloca o jovem dentro de uma escola do tempo integral. Então ele passa o dia na escola, ele tem 9 aulas por dia, ele almoça na escola, ele monta seus clubes de protagonismo dentro da escola e ele começa a focar numa profissão, ele começa a focar numa atividade, né, que vai contribuir com a sociedade. Então nós acreditamos muito nessa geração ciência, acreditamos nessa geração ciência que vai de fato mudar o Maranhão, né? Então isso é muito importante e nos dá muito orgulho. Antes, até um tempo, a gente tinha essa dificuldade, né, do setor de educação, por exemplo, ligado aos demais setores, entender, por exemplo, a própria vocação do município, né? Se formava, às vezes, no município alguém, mas que teria que sair da sua cidade para desenvolver aquela atividade, por exemplo, num outro local. Essa contextualização, ou seja, esse diálogo constante, inclusive com os administradores dos municípios, percebendo essa vocação, isso faz diferença no próprio desenvolvimento dessas cidades, professor? E a gente sabe que investimento em educação também é assim, não se planta agora para colher de imediato. Isso geralmente leva um tempo, né, para essa colheita acontecer. Pois é, nós estamos lidando com jovens de 15 a 17 anos. Né, são muito jovens ainda, eles estão pensando no seu futuro, né, muitas vezes o projeto de vida ele é muito restrito ali, ele está pensando que ele quer um dia comprar uma moto, ele quer um dia trabalhar na prefeitura, eles têm um horizonte muito restrito. Quando ele se vê fazendo um curso técnico, quando ele se vê fazendo robótica, pensando que ele pode automatizar as coisas, né, fazer um robô dançar, que é muito atrativo para o jovem, né, ali ele faz, todas as nossas escolas têm curso de robótica. Então, na robótica, ele aprende também que ele pode automatizar outras coisas. Então, ali você está construindo engenheiros, engenheiras que vão transformar, né, seus projetos de vida, mas também que estão pensando soluções para o Maranhão, pensando solução para a vida das pessoas, e isso é muito significativo dentro do processo. Para você ter uma ideia, nós vamos agora abrir uma nova escola em Tuntum. Vamos lançar a pedra fundamental. Eu estarei acompanhando o secretário Felipe Camarão lá em Tuntum, segunda-feira, dia 26, né? Ela não está ainda no processo de inauguração, mas as coisas não param, nós estamos iniciando uma nova. E depois vamos fazer o quê? Nós vamos chamar uma audiência pública com a cidade, para que a cidade discuta quais são os cursos que ela precisa, né? Para que a gente ofereça 4 cursos que estejam ancorados, como você bem falou, né, aos arranjos produtivos locais, que a gente possa contribuir não só com a formação do aluno, mas que a gente forme também uma mão de obra qualificada para que possa intervir de uma maneira qualificada também naquela cidade. Professor, há uma preocupação também de formação dos próprios profissionais da área de educação, ou seja, nós temos aí cursos abertos, inclusive com a participação de pessoas, gestores de escolas, enfim, existe uma formação também voltada a eles, e agora com o ensino híbrido, né, que é um outro desafio nesse tempo de pandemia, não? Então, nossos professores estão de parabéns, nossos professores fizeram um exercício muito grande, nós fizemos investimentos também na formação desses professores, mas nós devemos reconhecer que o exercício de ter mantido durante todo 2020 e também agora em 2021 o ensino remoto, nossos professores não pararam de dar aula. Nossos professores estão aula em casa, com as suas condições, colocando suas condições do seu próprio lado,
abrindo o celular para a escola, para que todos os alunos pudessem ter aula. Também enviamos agora 9.000 chips para todos os alunos do IEMA. Todo aluno do IEMA ganhou um chip com internet para que ele possa assistir essas aulas, para que a gente não perca nossos alunos e que a gente não possa ter nenhum atraso nesse processo. É evidente que o ensino remoto não se compara ao presencial. Nós precisamos voltar para as escolas. Então, daí muito acertada a decisão do governador de colocar os professores numa prioridade, porque a escola presencial ela é um bem para toda a sociedade. Você imagina quantas famílias também se reinventando, às vezes não tem computador para 2, 3 filhos, como é que eles estudam ao mesmo tempo dentro dessas escolas, mesmo a gente colocando um chip, às vezes o problema está no dispositivo, às vezes o problema está no sinal, e tem o mais importante, que é a falta da aprendizagem coletiva. Os jovens aprendem também, e às vezes mais com eles mesmos, dentro da sala de aula, aprendendo a conviver, aprendendo a ter disciplina, e isso não é possível no ensino remoto, onde cada um está no seu quarto. Eu falei ainda há pouco aqui sobre a formação de professores, gestores, professores, coordenadores, e hoje, inclusive, termina a inscrição, gente, para o curso da Escola Ambiental do Maranhão. As inscrições estão abertas, terminam hoje às 23 horas, e é preciso que as pessoas fiquem atentas. É mais uma área importante, as vagas distribuídas entre 3 cursos com 3.500 vagas, professor. É muito importante essa iniciativa, faz parte do projeto Maranhão Profissionalizado, serão 30.000 vagas, nós temos cursos de inglês também, cursos de inglês para o turismo, cursos de inglês EAD também com 9.000 vagas e serão 30.000 vagas. Vão se somar também ao programa Trabalho Jovem, onde nós vamos ofertar estágios também para os estudantes, né, e várias outras iniciativas que serão colocadas dentro do programa Trabalho Jovem, porque nós precisamos colocar os nossos jovens também no mercado de trabalho. Quer dizer, se dá a formação profissionalizante, mas é preciso que o estudante vá para o processo de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes até para empreender também, não apenas para arrumar um emprego, mas também pegar o seu conhecimento e colocar ele a serviço da inovação, colocar ele a serviço do empreendedorismo. Essa visão de política pública integrada, transversal, com as secretarias que dialogam, a gente já teve aqui a entrevista, inclusive, semana passada, com o secretário de Indústria e Comércio falando sobre esse programa voltado para o jovem. Isso a gente entende que é um acerto? Esse diálogo está acontecendo de fato e o resultado é positivo? Eu acho, porque a nossa vida é transversal. Nossa vida não acontece só num campo do conhecimento. Então, é natural que o governo também converse mais, né, se coloque. Então, o Trabalho Jovem, ele congrega não apenas o Instituto, congrega a Secretaria de Educação, congrega a Secretaria de Indústria e Comércio, né, congrega a Secretaria de Meio Ambiente. Então, a gente pensa, o governador pensa numa transversalidade para que ela atue também nos diversos campos, nas diversas dimensões, né, com que se dá a vida das pessoas, a vida do maranhense. Pessoal, quem estiver interessado, está assistindo a gente agora e falar, mas eu não conhecia, eu não sei como acessar, como é que faz para ter mais informações a respeito dos cursos? No site do IEMA você encontra todos os editais que estão abertos, né, e também vai encontrar todos os editais que ainda vão abrir. Então, em breve nós vamos abrir novos editais, então o IEMA, no site do IEMA é possível encontrar tudo isso. Professor Alex Oliveira, obrigado pela entrevista aqui para todo o Estado. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado. Você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira, olha, aqui no estado, vamos voltar a falar sobre a pandemia. Pacientes que conseguiram vencer a Covid-19 agora recebem atendimento especializado para superar aí as sequelas deixadas pela doença. O serviço já está em funcionamento nas novas instalações do Hospital Carlos Macieira. A Rede Cuidar conta com várias especialidades médicas, como cardiologista, neurologista, pneumologista e psiquiatra. E é voltada para pacientes que conseguiram vencer a Covid-19, mas ficaram com sequelas decorrentes da doença. Por meio do serviço, também será prestada assistência aos familiares de quem foi acometido pelo novo coronavírus. A gente vai estar ofertando também esse cuidado, não só para o paciente que ficou com sequela, vai precisar do fonoaudiólogo, do pneumologista, do cardiologista, mas também para a família que eventualmente perdeu o seu ente, vai precisar de um psicólogo, de um psiquiatra. A gente está ofertando todo esse serviço aqui na Rede Cuidar. Inicialmente será possível atender até 2.000 pessoas por mês. A unidade conta com sala de triagem, consultórios médicos, sala de coleta e uma outra específica para exames. Já nos próximos dias a rede deverá ser ampliada. Além de São Luís, a princípio, o serviço também será ofertado em Santa Inês, Presidente Dutra
e Imperatriz, segunda maior cidade do estado. Esse acesso por 2 números de telefone, mas você precisando, você pode vir fazer aqui seu atendimento no balcão. Não tem problema, você pode descer, vir andando e agendar o seu atendimento no balcão. Você vai passar para um clínico geral e o clínico vai encaminhar você para os especialistas. A ideia é facilitar o acesso e ter pelo menos 2.000 pessoas atendidas por mês. São 7 horas e mais 40 minutos, 7h40. Por conta de um acordo entre patrões e empregados, o comércio abre normalmente nesse feriado de Tiradentes. A gente vai falar agora lá do centro da cidade, lá na Rua Grande, com Eduardo Ericeira, que está comigo. Já tem gente por aí, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente volta a falar agora desse assunto importante também, que é a abertura do comércio, mesmo sendo feriado, a questão econômica que é fundamental ainda neste momento de pandemia. A movimentação tranquila ainda aqui na Rua Grande. E o detalhe, amanheceu o tempo nublado, choveu muito durante a madrugada, mas o sol já brilha forte na manhã desta quarta-feira. O chão aqui na Rua Grande já está um pouco molhado, né, por conta da chuva, mas já está secando aqui com o sol brilhando forte na manhã desta quarta. Por enquanto aqui a movimentação apenas dos vendedores ambulantes, o comércio informal, que já se encontra aqui na Rua Grande. A gente lembra que devido ao feriado de Tiradentes, nesta quarta-feira, o horário de estabelecimentos comerciais, repartições públicas e bancos foi alterado em São Luís, mas houve um acordo aí entre os empresários e os funcionários, trabalhadores. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, a FEComércio, autorizou o funcionamento dos estabelecimentos comerciais aqui em São Luís durante o feriado. O comércio aqui da Rua Grande vai abrir às 9 horas da manhã, portanto daqui a pouquinho, né, a gente já se aproxima das 8 horas da manhã. A gente já viu o movimento de alguns funcionários aqui, empregados aqui das lojas, passando aqui pela Rua Grande, mas ainda é um pouco tímido. Então abre às 9 horas, fecha às 18 aqui na Rua Grande. Enquanto as lojas nos shoppings aqui da capital abrem um pouco mais tarde, às 10 horas da manhã, também fecham um pouco mais tarde, às 21 horas. Nos shoppings, lojas e quiosques, além da praça de alimentação, funcionam das 10 às 21, portanto, até às 9 horas da noite. E os supermercados funcionam de 9 da manhã até às 21 horas, por todo esse acordo que foi feito aqui na Rua Grande, funcionando aí das 9 às 18 horas por esse acordo. A gente falou também de bancos, segundo aí a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Os bancos, nesta quarta-feira, eles não funcionam. A sugestão que foi dada aí pela FEBRABAN é que os clientes que preferirem antecipar o pagamento de boletos, por exemplo, eles podem usar os canais eletrônicos, o Internet Bank e também os correspondentes. As repartições públicas do Estado não funcionam neste feriado, só aquelas, claro, aqueles serviços considerados essenciais, como na área da saúde, na área da segurança ou qualquer outro serviço essencial, limpeza pública, também funcionam normalmente neste feriado de quarta-feira. Adalberto, a gente volta com você desejando, claro, um bom feriado e uma ótima quarta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Está aí, portanto, o Eduardo falando do centro da cidade, movimentação hoje normal, mesmo um dia como hoje, feriado, mas movimentação normal. O Eduardo falou ao vivo lá da Rua Grande. São 7 horas e 43 minutos, 7h43. A gente vai falar de política agora. A Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram a medida provisória que autoriza a concessão de auxílio emergencial às agências de viagens do Maranhão, em compensação aos reflexos aí, causados, claro, pela pandemia da Covid-19. O auxílio emergencial de R$1.000 com pagamento em cota única para agências de viagem foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa. A medida provisória 347/2021 vai beneficiar agências de microempreendedores individuais inscritos no Cadastur. Em menos de um mês, este é o segundo auxílio emergencial aprovado pela Casa para compensar os reflexos da pandemia na economia do turismo. O setor tem sido um dos mais afetados por causa dos decretos restritivos. Hoje a Assembleia Legislativa aprovou mais de 50 itens na ordem do dia. Eu destacaria a aprovação de mais um auxílio emergencial proposto pelo governo do Estado, desta vez para as agências de viagem que têm sido muito prejudicadas neste período da pandemia da Covid-19. Nós já tínhamos aprovado outros 2 relativos ao turismo, para os profissionais liberais que atuam na área de turismo, os guias turísticos, por exemplo, e também para as empresas que transportam turistas. E agora este último concede um auxílio emergencial de R$1.000 a ser pago em uma única cota
para as agências de viagem. Durante a sessão, os deputados também aprovaram a MP 346/2021, de autoria do Poder Executivo, para alterar a Lei 10.505, de 6 de setembro de 2016, que institui o Multirão Rua Digna, destinado à execução de pavimentação em vias públicas. Que foi aprovada ainda uma alteração na lei que criou o programa Rua Digna, que era executado exclusivamente pelas comunidades, agora passa também a poder ser executados pelos municípios, como uma forma de ajudar na melhoria da infraestrutura urbana das cidades. As sessões da Assembleia Legislativa permanecem acontecendo remotamente por causa da pandemia. Os deputados falaram sobre a importância do início da imunização dos professores para retorno das aulas presenciais em escolas públicas no Maranhão. Onde eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar a Assembleia Legislativa por realmente um projeto de lei aí que foi votado nesta casa, onde os profissionais da educação começaram a se vacinar hoje, né? O plano de imunização estadual priorizou os profissionais da segurança pública e foi muito acertada essa decisão. E agora essa decisão do governador, do governo, de priorizar os profissionais da educação. Aqui no estúdio comigo o John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, as sessões estão bem movimentadas na Assembleia Legislativa, né? Inclusive foi aprovado nessa sessão um projeto estabelecendo aí critérios para o reconhecimento de estado de calamidade pública aqui no Maranhão. Achei importante esse projeto do deputado Zé Inácio, do PT, né, que estabelece critérios aí, Adalberto, para essa concessão, né? E aí, nós estamos aqui, por exemplo, o que ele coloca, né? O deputado Zé Inácio, que é importante que constar na solicitação por parte dos municípios, né, nesse pedido de calamidade, a declaração das medidas e ações em curso por parte do gestor, tem que comprovar isso, né, o que a prefeitura está fazendo, quais são as ações em curso, a capacidade de atuação e os recursos humanos que vão ser disponibilizados, além, Adalberto, né, dos recursos materiais, institucionais e financeiros empregados pelos respectivos municípios, né? Então é importante aí que não adianta o município apenas pedir sem apresentar essas justificativas aqui que nós citamos, né? Até para depois não incorrer, Adalberto, num problema, né, com a justiça, né, em relação a essa questão da decretação. Então é muito importante aí que o deputado coloque isso, porque todos os dias nós temos aí aprovado nas sessões da Assembleia Legislativa vários municípios que estão se enquadrando nisso, né? Mas não pode ser também só porque pediu aprovar sem examinar. Tem que ter critério objetivo, né? Tem que ter o critério, tem que examinar também, né? Os próprios deputados têm que examinarem, né? Os municípios têm que apresentarem aí as ações em curso. A gente sabe, né, que tem já há uns critérios também relacionados por parte de projetos de lei nacional, né, que estabelece para criar essa decretação do estado de calamidade, que haja atuação, que é necessária a atuação das 3 esferas. Nós estamos falando nesse momento de Covid-19, né? É claro que isso tem que ter a atuação das 3 esferas, governo federal, estadual e municipal, e por isso muitas das vezes se pede o decreto, né, para que os municípios possam atuar de forma mais rápida e célere em relação àquelas questões de cumprimento, né, de regras fiscais, lei de responsabilidade. Isso até, de certa forma, é importante. Mas, por outro lado, na hora que for comprovado, Alberto, né, quais foram as ações, os gastos, né, os municípios vão gastar, vão investir recursos próprios do Tesouro, mas é importante que sejam justificados e que hajam esses critérios para não incorrer nenhum tipo de ilícito. Ô, João, a Justiça mandou bloquear os bens do ex-prefeito de Açailândia e de mais 4. O Juscelino, aquele ex-prefeito que até deixou o cargo, a gente lembra, né, Adalberto? Juscelino deixou o cargo, Oliveira deixou o cargo de prefeito de Açailândia, renunciou, assumiu o vice, e o vice acabou se elegendo, né, que foi o Aloysio. E só que o Ministério Público investiga alguns contratos que foram feitos pelo ex-prefeito Juscelino ali em Açailândia, licitações direcionadas, Adalberto, né, direcionadas ali a empresas ligadas ao prefeito, no que totalizou um prejuízo, segundo denúncia do Ministério Público, de mais de R$300 mil, né, dessas empresas aí, nesses processos de licitação direcionados. Então, há uma investigação em curso do Ministério Público, que envolve também auxiliares, né, do ex-prefeito Juscelino,
por conta desses atos, de possibilidade de atos incorretos, né, na aplicação do dinheiro público e também nos processos licitatórios que favoreceram empresas aí, que seriam empresas, né, ligadas ao prefeito, empresas que favoreceriam o próprio prefeito e aliados. Então, há essa denúncia contra ele e tantas outras, Adalberto. Essa não é a primeira, né? Enquanto o Juscelino foi prefeito ali de Açailândia, houve várias denúncias contra ele do Ministério Público, a investigação. Na época ele disse que acabou renunciando ao cargo por problemas de saúde, mas a gente sabe, né, também que ele enfrentava vários problemas na justiça e esse é mais um, né, pela questão aí que envolve essas empresas aí, esses processos de licitação. Vamos falar agora do cenário nacional, na política. Como é que está a aproximação aí do Lula com o PSB? Adalberto, já uma conversa do ex-presidente Lula, né, já que ele hoje é elegível, né, essas decisões que o favorecem, ele tem conversado com alguns partidos, entre eles o PSB. O PSB, apesar do Carlos Siqueira, que é o presidente nacional, dizer que esse debate de 2022 não será decidido neste ano, mas o Lula tem conversado com alguns membros, né, do partido. O Lula quer o PSB, que o PSB indique a vice dele, né, indica o nome. Há possibilidade aí, cogita-se o nome do Márcio França, que foi candidato do partido nas eleições passadas, lá em São Paulo, e o Márcio França seria essa possibilidade do PSB, esse nome. O Lula, ele tenta também uma aproximação ali com o pessoal de Pernambuco, né? O PSB é muito forte lá em Pernambuco, Adalberto, e também trabalha o nome do governador do estado, Paulo Câmara, né? Seria uma possibilidade também. O certo é que o Lula não quer formar chapa pura, né? Só com o PT, tem gente que defenda Lula Dilma, Lula Fernando Haddad, mas é importante que traga alguns partidos para a aliança. A tendência é essa, né? A tendência é essa. E o PSB é imprescindível, Adalberto, né? O PSB é um partido forte, né, a nível nacional. É um partido que hoje também ele conversa com o próprio Ciro Gomes, do PDT, né? É um partido aí. Ou então, quem sabe, lançar um candidato próprio. Mas hoje não tem um nome para candidato próprio. O próprio Paulo Câmara seria uma possibilidade. Ainda, Adalberto, outro detalhe importante. O PSB e o PCdoB e o PSB podem se fundirem, né? Eles podem se fundir. Essa possibilidade ainda antes das eleições de 2022, os dois partidos se unirem. Aí o próprio governador Flávio Dino, né, PCdoB e PSB em um só partido, seria um nome também a ser avaliado, óbvio, né? O próprio governador do Maranhão, Flávio Dino, já disse que seria uma honra, né, dele, não tem nenhum tipo de problema da parte dele, em ser o vice do Lula. A questão é que é do PCdoB, né? É um partido aí que vai enfrentar problemas com a cláusula de barreira no próximo ano e está tentando aí se viabilizar, aí, quem sabe, se unindo com o PSB. As conversas ainda ocorrem, Adalberto, né? Deram uma paradinha. Não é de hoje, né? Não que é esse de diálogo hoje. Vem acontecendo, esse namoro, digamos assim. Esse namoro vem acontecendo. O próprio presidente do partido aqui no Maranhão, o Luciano Letor, ex-prefeito de Timon, já convidou por diversas vezes o governador Flávio Dino aí para ingressar no PSB, sem nenhum tipo de problema. A direção nacional também. E aí seria uma possibilidade aí, fundindo os dois partidos, unindo, né? Quem sabe, o nome do governador Flávio Dino. Por enquanto, o projeto do Flávio hoje é o Senado, mas o Lula vem conversando com todo mundo, né? Vem conversando com o PSB e também até na tentativa, Adalberto, de atrair partidos do centro, né? Até para enfraquecer o Bolsonaro e outras candidaturas mais desse chamado polo democrático. Obrigado, viu, John? Até amanhã, Dom. Até amanhã. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Da política a gente vira a chave. Agora vai para o esporte. Olha, a bola volta a rolar hoje à tarde pelo Campeonato Maranhense de Futebol. Confira os jogos que acontecem no mesmo horário, às 3h30 da tarde. Está aqui para você, ó. Jogos de hoje, o Sampaio enfrenta a equipe do IAP. O Pinheiro recebe o Motoclube. O Imperatriz, já eliminado, joga com o Bacabal lá no estádio Frei Epifânio da Badia. O São José de Ibamar recebe a equipe do Juventude Samas. Esses são os jogos previstos, portanto, para hoje pelo Campeonato Maranhense de Futebol, rodada do Campeonato Estadual. Depois de ser eliminado da Copa do Nordeste, o tricolor maranhense, o Sampaio Corrêa, volta a atenção, claro, para o Campeonato Estadual. O Meia Ferreira fala sobre essa mudança de foco do Sampaio. Infelizmente, a gente foi eliminado, né, da Copa do Nordeste. Mais uma competição que
a gente deixa de seguir. É claro que a gente não queria isso, a gente queria muito continuar brigando nessa competição como a Copa do Brasil, mas já se passou. Agora temos que virar a chave, né? E sabemos que no resto é o estadual, o maranhense, onde vamos em busca de ser campeão, precisamos ser campeão. Eu acredito que é tudo que a gente tem no momento, antes da Série B. Agora é focar, trabalhar mais, falar pouco, para a gente conseguir esse título e devolver a chance o ano que vem de jogar uma Copa do Brasil e a Copa do Nordeste novamente, e fazer melhor do que foi esse ano. Sampaio Corrêa, portanto, jogando em casa. O Motoclube joga fora de casa. O volante Vitor Emanuel diz que no Papão a vitória do clássico com o Sampaio, a última vez que o time esteve em campo, motivou, claro, mais a equipe que vai em busca da vitória agora diante do Pinheiro. Vamos ver. O time vem se comportando bem, apesar de ter chegado os reforços, o professor está conseguindo encaixar a equipe. Estamos confiantes. Claro que ganhar um clássico dá mais confiança ainda. Mas esse jogo já passou, vamos focar agora no Pinheiro e tentar fazer o melhor trabalho para sair com a vitória de lá. Portanto, os times maranhenses em campo hoje, em rodada do Campeonato Estadual nesse feriado. Agora a gente fala da maior competição do futebol no continente. Em uma partida transmitida pelo SBT com 5 gols, o Flamengo levou a melhor na estreia da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A vitória do rubro-negro carioca veio com um golaço de Arrascaeta. O Vélez abriu a contagem com Hanson. Arão, com esse gol, deixou tudo igual no placar. Aí Hanson colocou os argentinos em vantagens outra vez. Mas Gabigol bateu o pênalti e deixou tudo igual no placar. A virada do Flamengo veio com um golaço, uma bomba de fora da área de Arrascaeta. Final, Flamengo 3, Vélez 2. Mais uma transmissão show de bola do SBT. Você viu ao vivo a estreia do Flamengo, que vai atrás do tricampeonato na Libertadores da América, né? Vamos ver os times brasileiros na Libertadores ontem. O São Paulo, fora de casa, aplicou uma goleada de 3-0 no Sport Cristal. Já os outros dois brasileiros que jogaram ontem perderam. O Internacional perdeu para o estreante Always Red da Bolívia por 2-0. É isso mesmo. E o Santos se deu mal em casa diante do Barcelona do Equador. O time paulista perdeu por 2-0. Libertadores da América que você confere aqui no SBT, confere aqui na TV Difusora. Por falar em futebol, não esqueça, final de semana, sábado está chegando, vem aí fase decisiva da Copa do Nordeste. Para quem gosta do bom futebol, claro, cada jogo é uma história, só tem clássico e no sábado você vai acompanhar ao vivo a transmissão da Copa do Nordeste com Ceará e Vitória valendo vaga na final da Copa do Nordeste. À noite ainda, lá em Fortaleza, jogam no mesmo estádio, na Arena Castelão, o Fortaleza vai enfrentar nas fases de final a equipe do Bahia. Portanto, 2 jogos importantes ao futebol cearense aí contra o futebol baiano nessa reta final de Copa do Nordeste. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia, um bom feriado. A gente volta amanhã às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2. Fique com imagens ao vivo, né? Da Praça da Bíblia, aqui na capital maranhense, no centro da cidade. É assim que a gente encerra o nosso Bom Dia de hoje. Valeu, um abraço e até amanhã.